Bom dia a todos, eu sou o Manuel Graça Manjolo e é um grande prazer ter-vos do outro lado para falarmos de Direito Administrativo e Constitucional nas nossas lições habituais. Para o dia de hoje vamos falar do sistema administrativo de tipo francês ou de administração executiva. Este sistema surge em França, coincidentemente com a Revolução Francesa de 1789, muito inspirada nos valores da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Permitam-me também dizer-vos que este sistema enquadra-se no âmbito do direito romano-germânico. O direito romano-germânico tem, dentre várias características, as seguintes: a escassa relevância do costume, a lei enquanto fonte primordial ou principal do direito, a distinção básica entre direito público e direito privado, a função variável atribuída aos tribunais na aplicação do direito legislado, maior prestígio da doutrina jurídica do que da jurisprudência dos tribunais e, não menos importante, maior prestígio do poder executivo do que do poder judicial. Aqui chegados, importa então saber quais são as características mais sonantes do sistema administrativo de tipo francês ou de administração executiva. Comecemos então pela separação de poderes. A separação de poderes também vingou em França e foi determinante para a construção de um sistema administrativo forte, que não dependesse de fortes intromissões dos outros órgãos. Importa aqui saber o que é a separação de poderes. A separação de poderes tem sido discutida em duas perspectivas: na perspectiva de doutrina política e na perspectiva de princípio constitucional. Na perspectiva de doutrina política, a separação de poderes visa a estruturação dos órgãos do Estado, de tal modo que a cada órgão corresponda uma função interessante dentro do aparelho do Estado. Enquanto princípio constitucional, a separação de poderes hoje vem prevista em quase grande parte das constituições republicanas. Este princípio tem como expoentes máximos John Locke e, subsequencialmente, foi também desenvolvido por Charles de Montesquieu. Outra característica de maior relevância neste sistema administrativo é precisamente o Estado de Direito. O Estado de Direito permite, desde logo, que os cidadãos consigam exercer, num quadro de normalidade, aquilo que são as suas garantias fundamentais. Não só a separação de poderes que vingou, mas também com a proclamação da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão em França, também foram definidos os direitos subjetivos públicos invocáveis pelos cidadãos contra abuso das autoridades administrativas aos seus legítimos interesses previstos na lei. Ora, o Estado de Direito vingou e foi determinante, sobretudo, neste sistema administrativo francês. Outra característica é a centralização. Contrariamente ao que sucedia na Inglaterra, com a descentralização, o novo poder que surgiu em França, na ânsia de se querer afirmar, portanto, precisou de criar um sistema administrativo sólido, robusto e eficiente. Então, pugnou-se pela centralização. A centralização foi, desde logo, uma das características fundamentais desse sistema administrativo francês, com a clara distinção entre a administração central e a administração local do Estado. Aqui é importante perceber que em França existiam autarquias locais, mas as autarquias locais eram verdadeiros instrumentos do poder central, não como acontecia na Inglaterra, em que as autarquias locais tinham uma certa autonomia e não eram verdadeiros instrumentos do poder central. Outra característica fundamental é a sujeição da administração pública ao direito administrativo. A administração pública submete-se ao direito administrativo, um ramo do direito que surge em França para precisamente acautelar os interesses que tanto fossem
aqui sentidos no âmbito da relação entre os particulares e a administração pública. Contrariamente do que sucedia na Inglaterra, onde, em bom rigor, o direito aplicável à administração pública era o direito comum, okay? Através da common law. Não nos mesmos termos sucede em França, em que o direito aplicável à administração pública era o direito administrativo, um ramo que é comparativamente ao direito privado um ramo jovem do direito. Importa também trazer aqui uma outra característica que tem que ver com a subordinação da administração pública aos tribunais administrativos. Tal como sucedia na Inglaterra, em que a administração pública submetia-se aos tribunais comuns, em França sucedia de forma diferente, na medida em que a administração pública já não se subordinava aos tribunais comuns, aos tribunais judiciais, mas subordinava-se à jurisdição administrativa. A jurisdição administrativa era a jurisdição específica encarregue de solucionar os litígios emergentes das relações jurídico-administrativas. Aqui também é importante assinalar o privilégio de execução prévia. Esse privilégio que a administração pública tem de executar previamente as suas decisões em função da supremacia que detém em relação aos particulares, foi atribuída à administração pública, sobretudo no direito francês, como forma clara de diferenciar as autoridades públicas das autoridades privadas. Então, por força do privilégio de execução prévia, a administração pública podia perfeitamente afetar direitos dos particulares e, posteriormente, o particular, não se sentindo satisfeito, podia então intentar uma ação pedindo que os tribunais pudessem reintegrar o seu direito, e os tribunais tinham a obrigação ou têm a obrigação de julgar conforme a lei e conforme o direito. Finalmente, uma característica de não menos relevância tem que ver com as garantias dos particulares no sistema administrativo francês. Os particulares têm uma ampla têm um conjunto de garantias, mas essas garantias não são tão amplas como a nível do sistema inglês, em que os particulares tinham mais garantias contra os abusos, contra as ilegalidades cometidas pelas autoridades públicas. Mas aqui importa-nos também assinalar que, apesar do fraco sistema de garantias no sistema de tipo francês, haviam certamente algumas garantias que pudessem assistir aos particulares na relação contra as autoridades administrativas. Grato pela atenção dispensada, que Deus abençoe Angola e continuemos em casa neste período de estado de emergência. Muito obrigado pela atenção dispensada.